Olá, tudo bem? Eu sou a professora Janaína e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Ferramentas Pedagógicas para Interações no Processo de Ensino-Aprendizagem. Nesse trabalho, o que a gente busca é levantar alguns apontamentos sobre alguns aspectos da educação à distância, especificamente em relação ao professor, ao tutor ou professor-tutor, né, ao estudante, e também o suporte em que é feita a interação dentro do ambiente virtual de aprendizagem, né? Portanto, o que a gente busca é examinar, levantar aspectos que são inerentes, são singulares ao processo de ensino-aprendizagem na modalidade à distância, né? E quem sabe para no futuro implementar ou desenvolver ações e estratégias para melhorias nesse circuito aí de ensino-aprendizagem. Claro que utilizando então, portanto, as tecnologias tanto de informação quanto de comunicação, certo? Então, os nossos objetivos agora são então examinar alguns aspectos referentes ao processo de ensino-aprendizagem na modalidade à distância, observar como algumas ferramentas de interatividade, de interação, elas se configuram na educação à distância e também analisar mais especificamente a ferramenta de estratégia didático-pedagógica conhecida como fórum. Tá, então, o nosso objeto de estudo é o fórum. Nós vamos observar como ele funciona dentro desse ambiente aí virtual de aprendizagem para o ensino e para a aprendizagem na educação à distância. Para isso, a gente traz alguns aportes teóricos, né, como alguns estudiosos como Levi, Beá, Kensky, dentre outros. Eles vão contribuir com algumas reflexões para essa nossa temática. Então, nós trazemos alguns conhecimentos a partir desses autores e de outros, claro, para configurar aí as nossas discussões, tá bom? Por exemplo, a ideia de que hoje tanto os processos educacionais da educação básica quanto do ensino superior, juntamente com o avanço tecnológico e com as mudanças sociais, isso fez com que surgisse uma necessidade da gente hibridizar esse processo educacional, né? Então, para que haja uma integração, uma mescla entre o mundo físico e o mundo digital. Então, hoje é imprescindível que isso aconteça, tá certo? Assim também como isso nos leva a pensar que para esse momento desse mundo, essa interação aí, essa integração entre o mundo físico e o mundo digital, são necessários os recursos tecnológicos. E são com esses recursos tecnológicos que a gente consegue incluir ferramentas de interação, como os chats, os jogos, os fóruns, as videoconferências, as lives, né, os podcasts, dentre outros, que são recursos muito fecundos, com grande potencial para esse desenvolvimento desse processo de ensino-aprendizagem na modalidade à distância, né? Então, esses recursos são recursos muito fecundos e favorecem muito, mas desde que a gente consiga unir aí esses recursos tecnológicos também, certo? Bom, para esse trabalho a gente utilizou-se de alguns elementos metodológicos. Nós pautamos uma análise qualitativa, buscamos a partir de uma disciplina de núcleo comum dos cursos, né? E aí, a partir disso, nós buscamos uma amostragem de fóruns e dentro desses fóruns nós selecionamos alguns com algumas interações interessantes. E aí, a gente traz para vocês esses resultados, né? Nesse fórum que eu estou apresentando aqui, a discussão é sobre uma determinada temática, né? Que é em relação à pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. O tutor faz uma chamada simples, sem
sem muita elaboração erudita, né? E aí essa chamada surte efeito. Então, porque a gente sabe que surte efeito? Porque produz mais de 20 interações entre os alunos, entre os alunos e o professor e os alunos, tá certo? E quais são os resultados, né? Por exemplo, essa interação que eu trago aqui para vocês, ela mostra que o aluno ele parte daquele resumo todo que foi dado no conteúdo, ele faz um breve resumo daquilo que ele entendeu no conteúdo da aula e faz uma diferenciação por oposição de ideias, uma baseada em quantidades e a outra baseada em raciocínio lógico, por exemplo, isso tudo fundamentado lá no conteúdo que foi disponibilizado na aula, certo? E aí, por fim, a gente considera então o quê? Que nesse processo de ensino-aprendizagem dentro da educação à distância, a gente precisa considerar assim, a interação, o tempo, o espaço, e isso, todos esses elementos, eles participam desse desenvolvimento do protagonismo estudantil, tá certo? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, e então até a próxima. Obrigada. E por fim, aqui as referências, tá? Claro que temos aqui as referências. E é isso, muito obrigada. Uma boa